Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caríssimos irmãos e irmãs de Dharma, irmãos e irmãs Vajra. Hoje nós estamos falando sobre Janlong Dorje Dundu. Quem é Shanglong Dorje Dundu? Shanglong é uma figura muito querida de todos aqueles que praticam medicina e qualquer forma de cura, qualquer forma de sanação. Shanglong é uma é um bodhisattva e também é um protetor. Ele é a emanação em forma de protetor, em forma de alguma coisa que manifesta atividade, mas é uma manifestação de quem? Do Buda da medicina. A gente tem o Buda da medicina, lá na Terra Pura do Buda da medicina, chamada Tanaduk, em tibetano, ou Sudharsha, né, em sânscrito, e ele hum, emana, Janlong Dorje Dundu. Hoje a gente vai falar sobre Shanglong, a gente vai se basear no texto da iniciação. Eu recebi essa iniciação de Kyabje Kochen Rinpoche, da tradição Mindrolim, e faz parte de uma série de iniciações compiladas por Terdag Limpa, o fundador do mosteiro de Mindrolim. E são a base para a grande compilação de terma, de tesouros, de Jamgon Controlo Udrotaye Urinchen. Eu também recebi a iniciação de Shanlong do Dr. Nida Chenaksan, meu professor da tradição médica tibetana, do Yutok Nintik, mas, na verdade, essas são duas iniciações diferentes, essas são duas tradições termas diferentes. A tradição deixa eu colocar aqui o nosso queridíssimo. O nosso Shanlong Dorje Dundu, ele é. Ele veio como terma de, de um terton chamado Drakpa Ngonshe. Vocês já ouviram essa história lá do vídeo que eu fiz antes sobre o Tokyo Gompo. Nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer é expandir a história do Shanlong revelado junto com os quatro tantras da medicina tibetana é, pelo Drakpa Ngonshe, esse Shanlong que está aí. Existe um outro Shanlong, que é o Shanlong do Yutok Nintik, o Shanlong que está num cavalo preto e os cascos do cavalo são brancos e ele tem uma entourage. Ih, gente, agora estou esquecendo até português, você vê como é que estão as coisas aqui. Ele tem uma família aqui de 8 protetores, dos quais vocês provavelmente já devem estar reconhecendo, né? Rahula, Shempa e outros protetores. Esse foi revelado por Yutok Yonten-Gompo e o nome desse grupo de protetores é Shanlong e Drekpa Degu. As 8, Shanlong e os 8 formam 9. Então, as 9 classes de seres arrogantes. Nós não vamos falar sobre isso. Se vocês quiserem, vocês escrevam ali embaixo que a gente pode trazer mais aí, fazer um outro vídeo a respeito do Drekpa Degu. Hoje o negócio da gente é falar sobre o Shanlong Dorje
Drandul. Essa é a minha estátua predileta. Ela realmente é muito bonita. Vocês têm aí Shanlong com a sua tiara de cinco, representando os Budas das cinco famílias. Você tem ele irado com três olhos. Ele tem o que a gente chama de Berchen, que é uma tuba, né? Uma tuba mongol, uma vestimenta mongol. E, para dizer a verdade, Shanlong é muito popular na Mongólia também. Na, na sua mão direita, ele segura uma. Direita? Isso. Uma joia que realiza todos os desejos, e na mão esquerda ele segura um vaso, e esse vaso está vazando néctar. Néctar de longevidade, néctar de prosperidade. Essa forma é chamada de Norhla, ou a deidade da prosperidade. Essa forma, ela ainda assim é o protetor, ele é o protetor do Buda da medicina, da, como se chama? De Sudarshana, de Tanaduk, mas essa forma, ela tem uma atividade muito particular relacionada é, com prosperidade, com riqueza. Vocês devem saber que se você não passa para o FRJ ou para a UERJ, o preço de uma faculdade de medicina é uma coisa enorme, não é verdade? Se você não tem plano plano de saúde, se você tem plano de saúde, você está gastando uma nota. Se você não tem, você se sinta feliz de ser brasileiro e ter o SUS. Mas em grande parte do mundo não tem SUS. Então, parte do processo aqui de cura é ter as condições financeiras de estudar e se manter financeiramente e poder pagar pelos seus estudos, pagar pelo seu tratamento. Então, essa forma de Shanlong, ela trabalha tanto com a cura como com a parte de prosperidade. Bom, gente, deixa eu descer isso aqui um pouquinho, porque a gente precisa falar sobre o texto do Draco Pangoncha, né? Na verdade, esse texto foi escrito pelo Django Control Lodrotaye para a iniciação do Shanlong. E é muito interessante porque ela conta a história de Shanlong, e mais do que isso, é claro que a gente precisa entender que Shanlong é uma manifestação do Buda da medicina. Então, ele é o Buda da medicina. Em termos gerais, em termos absolutos, o Buda da medicina é necessariamente inseparável da natureza da nossa própria mente. O Buda da medicina, ele é o aspecto desperto, o estado desperto intrínseco e inseparável de nós mesmos. Então, nesse caso, ele é o aspecto do nosso estado desperto intrínseco que cura, que sana. Ele não é um Deus lá no paraíso de Tanaduk, não. Ele é inseparável da gente aqui, ó. Aqui. E o Shanlong é ele, o Buda da medicina, se manifestando para atividade, especialmente de cura e de prosperidade. Mas, de uma forma relativa, o Shanlong tem uma história. E Shanlong significa ministro. Dorje, Vajra e Dundu. Du significa demônio e Dur significa
aquele que o ato de apaziguar, o ato de controlar, o ato de domar. Então seria o ministro Vajra, domador de demônios. Essa seria a tradução do nome dele. É claro que a gente fala de demônios, fala de Du, a gente não está falando necessariamente de seres com chifres, né? Esse é um conceito cristão. Nós não somos cristãos, nós não temos o diabo. Quando a gente fala de demônios, nós estamos falando das nossas aflições, da manifestação da dualidade, as forças obstrutivas da dualidade entre sujeito e objeto. A gente está falando das 5 emoções aflitivas. É isso que ele está domando. E domando a manifestação kármica dessas mesmas emoções aflitivas. Então, ele ele está sob o comando de Vajrapani. E nesse sentido, ele é inseparável de Vajrapani. Então, a nossa história, no nível temporário, no nível relativo, ela começa com o Senhor dos Yakshas. O Senhor dos Yakshas, bom, vamos lá. Shanlong é um Mahakala. Como um Mahakala, a família dos Mahakalas, ela, em particular, Shanlong, ele é uma emanação do Mahakala principal que nós temos na tradução Nima. O seu nome é Lekden Soki Dakpo. Dessa forma, Lamatartin costumava chamá-lo de Tsou, seria o xerife, o manda-chuva, o grandão, quem manda, o. Como é que chama? O Costas de Prata. Então, Shanlong e Legden são basicamente o mesmo Mahakala fazendo trabalhos diferentes. Quando a gente fala de Mahakala, geralmente os Mahakalas são da categoria dos simples, dos Rakshas. Os Rakshas, em tibetano, simple seria vampiro, aquele que suga o sangue. Claro, a gente não faz prática para vampiro, né? A gente não faz oferendas para o Conde Drácula. Na verdade, o que a gente faz são as oferendas que a gente está fazendo, o sentido de sangue dentro da forma simbólica da linguagem simbólica que a gente utiliza, na verdade, significa o desejo. O desejo que mantém a gente voltando para o samsara, que mantém a gente reencarnando, que mantém a gente se apegando ao objeto em separação, mas mantendo a separação com o sujeito. Então, um bebedor de sangue, ele é um bebedor, aquele que exaure as causas para o renascimento no samsara. Vocês estão vendo? Isso é uma linguagem simbólica. Mas Shanlong, em particular, ele é um yaksha. Ele pertence a uma outra categoria. Tanto os rakshas como os yakshas, eles são semideuses. São aquilo que nós chamamos de semideuses, dentro da classificação dos 6 reinos. Agora, como um yaksha, o que são yakshas? Yakshas na Índia, eles são divindades de prosperidade. Então, a gente não deve ficar surpreso de que Shanlong é uma divindade de prosperidade. E eles, no Tibete, a gente chama de Njin. Jin significa carregar, e Ne significa infortúnio. E, em particular, eles têm uma relação muito forte com altos de montanha, mal súbito, é, epidemias. Então, não é de se surpreender que Shanlong ele pertence à classe desses seres que trazem infortúnio, os Jin, que é como se diz Yaksha em tibetano, e controle os Jin.
controle as suas características de infortúnio, as suas características de trazer o mal, trazer machucar, trazer acidentes, tudo isso. Então, ele não é simplesmente parte dessa classe de seres. Ele é o controlador dessa classe de seres para que eles não desenvolvam mais karma negativo, para que eles não desenvolvam mais sofrimento, causas de sofrimento para eles mesmos. Então, ao mesmo tempo que Shanlong está nos protegendo, também está protegendo esses seres de criarem karma negativo. Olha que coisa linda e que coisa poética. Bom, a nossa história, ela começa com uma naga chamada Prabhat Sundari. Prabhat Sundari é uma naga e ela vai ser a mãe de um yaksha, que provavelmente o pai da criança era um yaksha. Então, o filho de Prabhat Sundari é Kumara Yaksha. Esse Kumara Yaksha, ele é um yaksha desde pequenininho muito agressivo, muito poderoso. E ele controla a força vital de todos os seres sencientes dos três reinos. Então, para Sundari, ela pensa: olha, esse garoto vai acabar dando problema. Ele vai acabar destruindo todos os seis reinos. Então, a Prabhat Sundari leva o Kumarayaksha para a terra pura dos Yakshas. E quem está na terra pura dos Yakshas? Aquele Bodhisattva que também tem esse poder sobre os Yakshas. Vajrapani. Vajrapani Utagara. Cadê ele? Não. Ups. Hum. Gente, desapareceu a imagem que eu queria mostrar para vocês. Ok. Mais tarde eu mostro a imagem. Ah, a imagem de Shanlong feita pela Ana Artemieva. Bom, não tem problema. Então, esse Vajrapani Kutagara, ele ele é o rei dessa terra pura de Alakavati, e a Prabha Sundari, ela traz o Kumarayaksha a Vajrapani e fala: olha, esse garoto aqui, sei não, ele tem uma força assim inacreditável, ninguém controla. Você tem que controlar, porque você é o Bodhisattva do poder. E Vajrapani, ok, tudo bem. E ele começa a atormentar o Kumaravajra, o Kumarayaksha, ele tormenta, até que ele consegue controlar a força vital do Kumarayaksha. Nesse momento, quem é Vajrapani? Vajrapani é um Bodhisattva. Vajrapani, ele é Bodhisattva do poder, então ele é o poder da Bodhicitta. Ele é o departamento de poder da Bodhicitta. Então a Bodhicitta controla a força vital de Kumarayaksha. E nesse momento Vajrapani dá iniciação a ele.
E ele dá um nome secreto, Goya. Eu acho que, na verdade, o que ele dá é um nome secreto. Mas, basicamente, esse Kumarayaksha passa a ser o nosso ministro, Shanglong, Shanglong Dorje Dundu. E mais do que isso, ele diz para o Shanglong, olha, daqui por diante você vai tomar a responsabilidade de cuidar dos ensinamentos dos quatro tantras da medicina tibetana. Você vai dos quatro da medicina. Então, você vai trazer riqueza e você vai trazer cura, ao mesmo tempo que você controla os Nujin e você protege os ensinamentos da medicina. E então Shanlong, agora Shanlong, né? Ele faz essa promessa e todas as tantras e sadhanas da medicina são dadas a ele. E também a capacidade de movimentar riqueza e a capacidade de despertar generosidade. Porque, gente, dar riqueza tá cheio aí de espíritos que dão riqueza. Exu do ouro, Oxum, teologia da prosperidade. Tá cheio por aí. Tenho certeza que tem santo na Igreja Católica que traz riqueza também, tenho certeza. Mas no Dharma, riqueza vem de você se aplicar a paramita da generosidade. Se você não despertar dentro de você a paramita da generosidade, a perfeição da generosidade, não há maneira de você despertar essa capacidade de riqueza. Tanto é que em alguns a Samaya de algumas iniciações de prosperidade é exatamente fazer um gesto de generosidade uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, seja lá o que for. E aí, esses ensinamentos, esses tantras e essas sadhanas, foram transmitidas para Guru Rinpoche. Guru Rinpoche pegou os tantras e as sadhanas, o Gyude e o Drupde, e ele condensou o significado dos tantras. E ele clarificou os pontos, a gente chama de Upadesha, o Menaka, os pontos cruciais. Olha, é assim que você vai praticar. E todas as instruções para Nyen Drup Lejor, ou seja, para o retiro fechado de aproximação, realização e aplicação de atividade. Agora a gente tem o Shanlong como a gente conhece, a prática como a gente conhece. E aí, Guru Rinpoche entregou tudo isso na mão do rei Trinson Dyutsen, o rei que convidou a vir ao Tibete. E o rei, para que futuras gerações pudessem receber no momento certo os ensinamentos Shanlong, escondeu todas as práticas relacionadas a Shanlong dentro de um buraco, de um oco, de um dos pilares do templo central do mosteiro de Samye. E Shanlong, ele mesmo, né, o próprio Shanlong, profetizou de que um dia um tertão chamado Ngonshe Wanchuk Bar, você já sabe de quem eu estou falando, né? Jakpa Ngonshe. Porque vocês já escutaram a história de Dragpa Ngonshe
lá do outro vídeo que eu fiz sobre o Toki ontem Gompo. Então, se vocês não viram, vão lá e assistam. Tem a história do Draco Panonche. E, de fato, Draco Panonche revelou os quatro tantras da medicina, os tantras e sadanas de Shanlong e do ah, Zambala vermelho. E falou, Draco Panonche, você vai realizar muito. Você vai construir 100 monastérios. O Draco Panonche perguntou, como é que eu vou ter as condições para construir 100 monastérios? E Shanlong e o Zambala Vermelho disseram: a gente vai fazer isso acontecer. E, de fato, Jacques Panonche foi capaz de fazê-lo. Aí Jacques Panonche passa esses ensinamentos para os seus alunos e esse aluno passa para Yutoko Yonten-Gompo. Vocês já escutaram essa história. Bom, gente, deixa eu falar sobre as três formas de Shanlong nesse. ahn, Ups. As três formas de Shanlong nessa revelação de Dark Panonche. É essa forma aqui, o Dodge Drandu. Vocês têm aí na frente de vocês. A primeira forma é a forma externa, que é Shanlong com o seu entourage, retinue, agora eu esqueci, com esse grupo de quatro divindades. Aqui abaixo vocês têm o Zambala. Vocês já tinham visto um Zambala nessa forma? Pois é, esse é o Zambala do que trabalha com um Shanlong. Ele tem uma bandeja cheia de pedras, e uma joia aqui. Do lado dele, do lado direito do Shanlong, seria o esquerdo aqui da gente, a gente tem Mahakala. Aí é Mahakala mesmo, o protetor irado, que é especificamente para remover obstáculos. Aí o ponto é remover obstáculos. E ele está aqui, né, com um porrete e eu não sei se está com uma capala ou com uma bandeja com joias. Aqui, esse vermelho é o Panchadeva, Panchadeva ou o Senhor das Campinas. E ele é vermelho, ele trabalha, ele tem três cabeças, incluindo uma cabeça de carneiro, não, são quatro cabeças, porque ele olha nas quatro direções. Tem uma cabeça de carneiro, uma cadeira de humana, acho que uma cabeça de leão, eu não estou lembrado agora, eu tenho que procurar. E ele tem seis braços. Mas qual é a função do Panchadeva, do Senhor das Campinas? Ele é vermelho, né? Então a sua atividade é magnetizadora, ele traz, ele magnetiza. O Dr. Nida costuma dizer que ele é quem faz o networking. Em outras palavras, ele é aquele que faz contatos, traz para a gente aquilo que a gente precisa e especialmente traz aqueles que nós precisamos. Então, por exemplo, você precisa de um certo livro de medicina, você precisa de uma certa erva, você precisa de um certo professor. Você vai trabalhar exatamente com ele para você trazer essas circunstâncias. E, finalmente, você tem aqui Vastravana, o Nantocê. Esse Vastravana, a gente está acostumado a ver um Vastravana amarelo, sentado num leão, né, barbudo. Pois é, esse Vastravana aqui é um Vastravana. Existem três Vastravanas: externo, interno, secreto. Aquele que a gente está acostumado é o externo. Esse aqui eu não sei se é o interno ou secreto. Eu acho que esse é o interno. A iniciação dele está lá no particular dele está na compilação de Iterdag Limpa, de Bunzan. Ok. E aqui você tem, né, o conjunto, e você tem os mantras, aquele mantra que vocês já conhecem do Shanlong, né?
Om Benzarat Sita Raga Ragi Rumpe. E você tem aqui Om Benzara Troda Arya Zambala Hridaya Soha, que é o mantra de Zambala. Depois você tem Mahakala Hanahana Benzara Soha, que é o mantra de Mahakala. Om Mahayaksha Panchadeva Jaya Soha, que é obviamente o mantra do Panchadeva, e finalmente Om Beshramanaye Soha, que é o mantra do nosso querido Vaishravana. Então, essa é a prática externa de Shanlong. Como eu falei, existe prática externa, interna e secreta. Essa revelação de Drakpa Ngonshe, ela tem três textos, três sadhanas, três aspectos diferentes. O segundo aspecto é o aspecto interno. E você tem aqui Shanlong com dois braços, segurando uma kapala na mão esquerda e um tridente, um trishul na mão esquerda. E ao lado dele você tem quem? A sua consorte, a Yakshini. E a atividade dela especificamente é cura. Quando a gente teve especialmente de epidemias, quando a gente teve a, a pandemia de Covid, lá, o Dr. Nida falou para todo mundo: vocês têm que fazer um mantra dela. É o mantra dela, da Yakshini, porque ela trabalha com epidemia, ela trabalha com cura, mais especificamente. Então vamos lá. Vocês têm aqui, né, esse Sakli que tem o mantra dele, Om Benzra Ratna Sitaragaraga Rumpe. E aí você tem o mantra dela, Om Benzra Ratna Sida Banda Duma Tin Kyon Tin Tin Zaza. Então, essa é a prática interna. Vocês têm aqui essa imagem, né? Shanlon Dorje Dundu, Nandrub, a sadhana interna, e aqui você tem o mesmo escrito, mas em mongol. Pois é, gente, o Shanlong ele é muito popular na Mongólia. Sabia disso não? Agora vocês estão sabendo. E finalmente vocês têm a prática interna, que é o Shanlong. Eu estou acostumado com ele com três faces, né? Que eu acho que o Taranata colocou com apenas uma. E ele tem seis braços com diversas armas e tem um aspecto de remover obstáculos muito forte. E então você tem um Shanlong mais para riqueza, um Shanlong mais para cura, um Shanlong mais para remoção de obstáculos, mas ele os seus servidores, todos têm algum tipo de trabalho nessa linha. E o mantra dele é o mesmo, né, que a gente já conhece, o Om Benzaradasi Taragaragi Rumpe. Existem variações, né, no Yutoknintik e na forma original de Darpanoncha, mas não faz muita diferença, não. Os mantras são basicamente os mesmos. Ok, então essas são as três formas do Shanlong na, na, como chama? Na revelação de Darpanoncha. E que mais? Você tem uma substância especial para invocar Shanlong? Pois é. Você queima um pó feito de claro junípero, né? Ou qualquer tipo de dessas árvores mais cheirosas, mais Google, que é uma resina muito fedorenta, rapadura moída e arroz moído. Você queima essas quatro coisas. O Shanlong gosta dessa mistura de, ah, de pinheiro, de junípero, de. Como é que chama? Araucária.
Tem que olhar o que tem no Brasil, né? De pinheiro, mas com essa resina fedorenta, o Google, pó de rapadura, rapadura em pó e arroz em pó. O que mais? Sobre o Palácio de Chaon, ele tem o seu próprio palácio, né? É um palácio localizado, claro que no subúrbio de Tanaduk, de Sudarshana, né? É um palácio de ouro e joias no centro de uma mandala. E ao redor dele você tem montanhas de ouro e de pedras preciosas, flores, árvores medicinais, campos de ervas medicinais, os quais o vento traz sempre um cheiro de erva medicinal e que traz cura e satisfaz os cinco sentidos e que é, também satisfaz todos os desejos. E tudo isso no centro de um bosque de acácia. Pois é, vocês já pensaram que Shanlong gosta de Jurema? Pois é, Jurema, acácia. Bom, finalmente queria dizer uma coisa. Existem algumas samaias relacionadas com essa forma de Shanlong. Claro que a primeira samaia é mantenha respeito com o seu guru, o seu lama. Ah, coloque persistência nas práticas de aproximação e realização, né? Em outras palavras, faça retiro. A próxima samaia é a seguinte: não bata num cachorro preto. Na verdade, quando qual é o nome dele? Kochen Rinpoche deu a iniciação para gente, ele falou: você tem que respeitar todos os animais pretos. Gato preto, cachorro preto, pássaro preto, porque esses animais são os animais de estimação de Shanlong. Não entretenha uma mente de expectativas e esperanças. Viva no momento, em outras palavras. Não coma carne de porco e não coma carne de cabrito. Pois é, né? O pessoal da Quimbanda não deve estar muito feliz, mas tudo bem. É parte da Samaia. É claro que eu de vez em quando quebro, né? E tenho que fazer, porque eu adoro comer tocinho. Mas é por isso que existem práticas de purificação. E é claro, né? Faça oferecimentos de tormas, esse tipo de coisa. De resto, é, John Control disse que, apesar do tesouro ter sido tradicionalmente ter encontrado no, no, no centro de Samye, também existem tantras e ciclos de prática que foram trazidos da estupa, encontrados na estupa negra de Samye, no Pilar de Kachu, ah, nos templos de Timpu e Nampi, tudo isso ali ao redor de Samye. Então, não é 100% da Pangoncha de acordo com o John Control. E no final, todas essas linhas acabaram se encontrando e trazendo o Shanlong na forma como a gente faz hoje em dia. E sempre relacionado com medicina, com cura, com os quatro tantras da medicina. Agora, negócio é o seguinte, gente, se vocês querem praticar Shanlong, a minha sugestão para vocês é a seguinte: tomem o voto de refúgio e assumam uma postura de refúgio, uma postura de beneficiar a todos os seres. Segundo, tomem o voto de Bodhisattva e o compromisso de levar todos os seres à iluminação completa. E procurem um verdadeiro, autêntico detentor desta linhagem, que possa dar a vocês iniciação, tem uma Samaya pura,
e que possa treinar vocês através de todo o processo de criação, completude, os guru yogas, tudo isso. E aí sim, tenho certeza absoluta que vocês vão ser capazes de fazer coisas maravilhosas para vocês mesmos e para os outros. Porque Shanlong é isso, é atividade. Tá bom? Um abraço enorme para todo mundo. Eu espero que todo mundo possa definitivamente fazer uma conexão com Shanlong, com o Yutok e com a arte da cura. Muito obrigado. Até a